Olá, sejam bem-vindos ao mini curso Processamento de Imagens no domínio de Fourier. Meu nome é Leonardo. Esse mini curso está acontecendo no âmbito da Escola de Verão do Departamento de Matemática do ano 2021. E eu agradeço os organizadores, principalmente o Luiz Gustavo Cordeiro, pela oportunidade e pelo espaço aqui na Escola de Verão. Antes de a gente começar a falar sobre o assunto mesmo, queria passar algumas coisas sobre organização. A primeira delas é que esse curso ele tem um site, que é esse endereço aqui, mtmufscbr/tioleo, que sou eu, /Fourier. E lá eu disponibilizo vários materiais adicionais. Vai ter algum momento aqui na apresentação que eu vou falar, ó, seguindo tal exercício, aí vai estar lá na lista de exercício. Seguindo o desenvolvimento nas anotações, nas notas de aula, aí vai estar lá também. Tá? Então, toda vez que eu apontar para algo fora dos slides, eu estou apontando para algo que tem no site. Então, vamos dar uma olhada no site, que eu já carreguei aqui. Tá? Então, aqui primeiro umas informações gerais. Esse curso foi oferecido pela primeira vez em 2016, também na Escola de Verão do Departamento de Matemática. E agora nós estamos nessa versão remota no ano de 2021. Então, eu dei uma atualizada em uma parte do material. Possivelmente vai haver outras edições e a ideia é sempre ir aprimorando. Então, aqui tem um pequeno resumo do assunto. A gente vai falar primeiro de séries de Fourier, depois de transformada de Fourier, depois de como que isso é importante dentro de processamento de imagens. Já vou explicar isso com mais calma. Os pré-requisitos para o curso são você saber calcular integrais, principalmente integrais indefinidas, de menos infinito a infinito. Integrais impróprias, né, de menos infinito a infinito. Números complexos, precisa de familiaridade, a gente vai ver bastante exponencial de número complexo. E também saber o que são séries de funções. Se você não sabe o que são esses conceitos, não tem problema, não precisa parar de assistir a este vídeo. Tá? Só que algumas coisas, alguns comentários que eu vou fazer, alguns desenvolvimentos não vão ficar tão claros. Tá? Então se você não viu, seria legal perceber o que eu estou passando aqui como um incentivo para você aprender esses conceitos. Né? Esse primeiro de integração está em cálculo 1, cálculo 2, séries de funções está em cálculo 4, normalmente, equações diferenciais, números complexos, uma matéria de números complexos, ou em algum cálculo também. Tá? Então, esses são os pré-requisitos, não impede de, se você não tê-los, de assistir, mas pode ter algumas coisas que você não entende, mas fica como incentivo para você aprender esses conceitos. As principais referências que a gente vai trabalhar são principalmente esse livro aqui, que tem em PDF online, tá? Que é um curso lá da Universidade de Stanford, e que junto com ele tem algumas videoaulas. Então assistam primeiro as minhas videoaulas, mas depois tem as videoaulas do professor, num curso que é bem mais completo. Eu estou falando aqui no mini curso de uma parte ali do curso dele adaptada, né? Eu botei algumas coisas a mais da minha cabeça, ou de outras referências. Uma outra referência muito boa é o livro do Jonas Gomes Luiz Velho, de processamento de imagens. Tá? Ele não fala especificamente sobre transformada de Fourier, mas ele tem lá uns 2, 3 capítulos que falam muito bem de transformada de Fourier. Esse livro aqui fala de outros aspectos também de processamento de imagens. Então, estou usando em alguns momentos o livro do Jonas Gomes Luiz Velho. E aí, a última aula corresponde a eu apresentar um artigo mais recente, de 2015, que eu escrevi junto com o Diego Nerrab, que usa a teoria de Fourier para propor um novo método de interpolação para interpolar principalmente imagens. Tá? Então a gente vai ver um desenvolvimento mais recente que decorre da teoria de Fourier, e aí eu vou apresentar isso como fechamento, esse artigo de 2015. E aqui também tem organização das aulas, tá com a data ainda do curso de 2016, depois eu vou alterar, esqueci dessa parte. Mas tem aqui a aula 1, que é essa aula que estamos tendo, e aí vai ter os slides, que é o que vocês acabaram de ver e vão continuar vendo. Tem as notas de aula, que são as anotações que eu dei no quadro quando eu dei esse curso presencialmente.
Então eu vou usar, para não ter que fazer todas as contas em slide, eu vou referenciar para algumas coisas nas notas de aula. Esse vídeo no YouTube que vocês estão assistindo, acredito que a plataforma que vai ser usada é o YouTube, não está disponível ainda, mas vai estar no momento que vocês estiverem assistindo. E lista de exercícios para vocês complementarem o entendimento de vocês sobre pelo menos as 3 primeiras aulas, vai ter lista de exercícios. Tá? E então são 5 aulas no total, essa aqui é a primeira delas. E, mais especificamente sobre essas 5 aulas, eu quero só apresentar um pequeno cronograma aqui para vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente funções periódicas e como elas podem ser escritas em série de Fourier e qual que é o problema, quais são as limitações da série de Fourier, principalmente esse fenômeno de Gibbs que aparece bastante. Na próxima aula a gente vai trabalhar com um conceito de transformado de Fourier, que se aplica a funções que não são periódicas, então ele vai ser um conceito mais amplo, só que ele é um pouquinho mais sofisticado, e o entendimento das séries de Fourier vai ajudar no entendimento de transformado de Fourier. Só que o conceito mais importante, o domínio de Fourier, é quando você aplica a transformada de Fourier a uma função, sai uma outra função cujo domínio é o domínio de frequências, que a gente chama de domínio de Fourier. E aí a gente vai ver também imagens, como que isso se aplica, essa teoria se aplica a processamento de imagens. Então, por isso que a gente está trabalhando processamento de imagens no domínio de Fourier. Transformada de Fourier se aplica a funções de uma determinada categoria e a gente vai trabalhar mais especificamente a funções que são dadas por imagens. Então, a gente vai ter que aprender como modelar uma imagem sendo uma função de domínio bidimensional e contradomínio sendo um espaço de cores. Tá? E aí, dali em diante, a gente vai trabalhar bastante processamento de imagens. Ainda em relação ao transformado de Fourier, a gente vai ver várias operações, como a operação de convolução, que é bastante útil em processamento de imagens. Tem também teorema do produto, ou filtragem de imagens, é bastante importante. O delta de Dirac e como toda essa teoria de Fourier se relaciona com a amostragem de funções, né, mostrar funções em determinados pontos e, eventualmente, reconstruir ela a partir dessas informações, do valor dela em determinados pontos. Na aula 4, eu vou falar sobre o teorema mais importante de transformado de Fourier, que é o teorema de Shannon. Outros fenômenos que são ruins, que acontecem quando você amostra uma imagem, que é o fenômeno de aliasing e também na reconstrução o ringing. E aí quais seriam umas outras alternativas fora do teorema de Shannon? E aí uma dessas alternativas é a que a gente propôs em 2015, e aí eu vou apresentar na quinta aula especificamente uma apresentação só desse artigo aqui, mas que vai naturalmente se beneficiar do assunto das 4 aulas anteriores. Então, iniciando o conteúdo da aula 1, nós vamos falar exclusivamente sobre funções periódicas de agora em diante, na aula de hoje. E, naturalmente, para falar de funções periódicas, a gente tem que definir o que é uma função periódica. Então, eu vou trabalhar com funções cujo domínio é reta real, contradomínio é o conjunto dos números complexos. Ela vai ser periódica se existir um número t maiúsculo maior que zero, tal que f de tzinho mais t maiúsculo é igual a f de tzinho, né, para todo t real. Então, o que isso aí quer dizer? Quer dizer que de t maiúsculo em t maiúsculo a função se repete. Né? Você tem a função num certo intervalo, digamos de tamanho t maiúsculo, depois ela se repete e vai se repetindo de t maiúsculo em t maiúsculo. Tem mais de um t que satisfaz essa definição. Tá? Por exemplo, se t maiúsculo satisfizer múltiplos inteiros de t maiúsculo vão satisfazer também. Tá? Então, para definir o período da função, a gente pega o menor número, se ele existir, t maiúsculo, que satisfaça essa condição aqui. Sempre que a gente está definindo um conceito matemático, é sempre bom, se for possível, a gente ter uma ilustração. E a função periódica mais conhecida, uma das mais conhecidas, não vou dizer a mais conhecida, é a função seno de t. A função seno de t, seno de 0 é 0, e aí ela vai fazer o que a gente chama de um ciclo aqui, e
quando ela chegar em 2π, né, aqui tem 5, aqui tem o 6, aqui tem o 6 nos quebrados, que é o 2π. Então, seno de 2π é zero. Aí, quando ela passar do 2π, ela vai exatamente repetir o movimento de quando ela começou no zero. Ou seja, depois que eu termino esse ciclo aqui, eu tenho um outro ciclo que é idêntico. E a gente sabe, né, pelo nosso conhecimento da função seno, que ela se repete de 2π em 2π. Então, a cada 2π, ela vai fazer esse movimento voltar no zero aqui. Tá? Isso vale para qualquer lugar que você está. Digamos que você começa daqui, né, da altura 1. Aqui é π, π sobre 2, né? Então ela vai dar um ciclo inteiro de 2π, e em 2π mais π sobre 2 ela volta a ser 1, vai dar exatamente o mesmo ciclo. Então não importa onde você começa, se a função é periódica, o ciclo dela, o período, ela vai valer para onde você começar. Tá, então a gente tem nessa função seno de t que o período é 2π, e eu vou aproveitar esse exemplo para definir o que é a frequência da função. A frequência é o inverso do período. Então, por definição, é 1 dividido pelo período, nesse caso é 1 sobre 2π. Então, a frequência corresponde a quantas vezes a função se repete, faz esse ciclo, dentro de um intervalo unitário. Então, do intervalo 0 a 1. Quantas repetições que ela fez? Ela não fez nenhuma. Na verdade, ela precisa, digamos que, né, 2π é aproximadamente 6. Então, aqui ela fez 1/6 do ciclo dela. Ela vai precisar de 6 vezes para completar um ciclo, né, na verdade 2π para completar um ciclo inteiro. Então, no intervalo unitário, ela se repetiu 1 dividido por 2π vezes. Tá? Então, essa é a frequência, quanto que ela se repete por intervalo unitário. Aqui tem um outro exemplo de função periódica. Eu estou botando os créditos aqui. O Bernardo foi um aluno meu de iniciação científica, um aluno que trabalhou comigo, e ele fez várias figuras, seja no relatório dele, seja para ajudar aqui nesse curso. Tá? Então, eu queria agradecer o Bernardo, que disponibilizou todas essas figuras aí. Com certeza ajudou o curso a estar mais interessante. E também estou retirando do livro do Osgood, que é um livro público, também algumas figuras. Tá? Então, outra função periódica aqui, cosseno de 2πt mais meio de cosseno de 4πt. Se a gente olhar o gráfico, mas isso a gente pode também demonstrar pela expressão, tá? A gente vê que no zero aqui vai em 1 meio, aí depois ele vai fazer uma repetição no 1, certo? Do 1, a partir do 1 a função vai fazer exatamente o que fez aqui no zero. Começa a cair, dá essa lombada aqui, sobe de novo, mais 1, né, no 2. Então, de 1 em 1, ela está se repetindo. Tá? Mas você pode fazer isso olhando para o gráfico não prova nada, na verdade, mas pode usar a definição da função aqui. E veja que essa função aqui é uma função que é soma de duas periódicas. O cosseno de 2πt, ele tem período meio, ele vai se repetir de meio, tem período 1, e o cosseno de 4πt, ele tem período meio. Então, se o cosseno de 4πt repete de meio em meio, ele também repete de 1 em 1. Então, um período que é comum para cada uma das duas é o período 1, e aí, consequentemente, a soma delas vai ter período 1, que é o que a gente consegue ver pelo gráfico aqui. A frequência é quantas vezes essa função se repete no intervalo unitário. Nesse caso, vai ser 1 dividido por 1, que é 1, ou seja, a repetição dela precisa exatamente de um intervalo unitário para acontecer. Aí depois, no próximo intervalo unitário, tem a outra repetição. Então, ela faz uma repetição por intervalo unitário. Ou seja, a frequência dela é 1. E aí eu deixei alguns exercícios na lista. Essa função aqui um pouco mais bagunçada. Ainda é uma soma de duas funções periódicas. Então, essa tem um certo período, a cosseno de t, a cosseno de 1.4t tem um outro período. Então, será que dá para achar um período comum das duas, que aí faça com que esse seja o período da soma? Então, estou deixando aqui a pergunta, é periódica? Se sim, qual é o período e qual que é a frequência? O difícil vai ser achar o período, porque a frequência é o inverso do período. Né? E aí tem uma outra que é praticamente idêntica, não é 1.4 aqui, mas é raiz de 2. Tá? Cosseno de t mais cosseno de raiz de 2t. Essas duas aqui, até se olhar o gráfico, elas são absolutamente parecidas. Só que vai acontecer alguma coisa aqui que é para vocês pensarem, tá? Estou deixando aí aberto. Então, essa função aqui, ela é periódica?
e a anterior é periódica, o raciocínio que você usar numa não vai dar para usar na outra, tá? Então façam isso com bastante atenção. Se não for periódica, uma delas, então não dá para determinar o período. O período não existe. E por que funções periódicas são importantes? Porque muitos fenômenos naturais são funções periódicas. Por exemplo, né, vocês talvez já conhecem o oscilador harmônico. Era para ser um GIF animado, mas eu não consegui botar na apresentação. Mas o oscilador harmônico é essa mola que o peso é colocado numa certa velocidade, e aí quando ele cai a mola puxa de volta, quando ele sobe a mola empurra para frente. Tá? E aí ele fica oscilando para sempre. Sob certas condições, que é as condições que eu vou discutir ali no slide. Tá? Então, esse movimento vertical daquele oscilador, eu posso modelar como uma função x, que vai ser o deslocamento vertical, e aí essa função, esse sistema aqui, satisfaz, como todos na natureza, a segunda lei de Newton, né, que massa vezes aceleração é igual a força. Tá? A força, se você jogar para o outro lado, é menos uma constante vezes o deslocamento. Por quê? Porque a força da mola, a força elástica, ela se opõe ao movimento. Então ela faz menos uma constante positiva vezes o deslocamento. E aí quando você passa o menos para o lado de cá, fica aqui a equação diferencial que esse deslocamento vertical satisfaz. M é uma constante, que é a massa dessa caixinha aqui, e K é a constante chamada constante de Hooke. Vocês vão ver isso em cálculo, em equações diferenciais, tá? Que a solução que descreve esse movimento é essa função aqui, que é uma combinação de um cosseno com um seno, ambos com o mesmo período. Tá? Então, como cada uma dessas funções aqui, cosseno e seno, são periódicas e elas têm o mesmo período, a soma vai ser periódica com esse período também. E então, essa solução, que dá para calcular a partir dessa equação, ela mostra que, em teoria, o movimento ele é periódico. Tá? Então, isso vocês vão ver um método, ou vão ver, ou já viram, um método para resolver essa equação, que vai dar essa solução. Essas constantes C1 e C2 dependem essencialmente de onde vai partir essa caixinha, no tempo zero, né, de onde ela parte e de com que velocidade ela parte. Tá? Então, essas duas constantes vão ser determinadas pelo que a gente chama de condição inicial do problema. No momento que você dá a condição inicial e dá a segunda lei de Newton, então você vai ter o movimento, o deslocamento vertical determinado de maneira fechada. Tá? Isso vocês veem em cursos de física e de equações diferenciais. Agora, um fenômeno, digamos assim, menos físico, menos acadêmico, né, que envolve equações diferenciais, e mais do dia a dia, dificilmente a gente pega e fica soltando uma caixinha para ver ela subindo e descendo. Mas muita gente tem um relógio no pulso, um relógio de parede, não sei se é sempre de um Rolex aqui, espero que todo mundo tenha um Rolex, mas se você olhar a posição do ponteiro dos segundos, conforme vai passando o tempo, de 60 em 60 segundos, está exatamente na mesma posição. Então, a função posição do ponteiro dos segundos é uma função periódica. A função que determina a posição do ponteiro do minuto também repete de 60 em 60 minutos. O do ponteiro da hora repete de 24 em 24 horas. Então, estão aí 3 funções periódicas, né? Posição de cada um dos ponteiros separadamente, cada uma com o seu período diferente, se você olha no relógio. Isso são o que a gente chama de periodicidade temporal. Tá? Tanto o oscilador quanto a posição dos ponteiros do relógio, elas se repetem de tempo em tempo. Mas também, né, a gente não, apesar de que o T aqui na definição indica, né, que a função depende do tempo, existe também periodicidade espacial. Ou seja, se você está num certo lugar e depois vai para outro lugar, você tem exatamente a mesma cor, por exemplo. Não é totalmente periódico o que está acontecendo aqui. Então, mas muitos fenômenos da natureza são periódicos espacialmente. Tá? Eles vão repetindo um padrão de pedaço em pedaço.
Tá? Então, se você está aqui, mais para frente você vai ter exatamente a mesma cor, sei lá, acho que isso aqui é um jacaré, tá? É a pele de um jacaré. Então, essa pele ela é periódica, a cor da pele, por exemplo. A cor de uma blusa listrada, aí eu acho que é mais direto aqui, conforme você vai subindo, por exemplo, digamos que seja 2 centímetros aqui até o próximo branco. Então, repete 2 centímetros, depois 2 centímetros subindo. Repete, repete. Então, qualquer coisa que é listrada, claro que não se estende infinitamente, né? Mas ela é periódica numa certa região, listrada ou que tem um certo padrão. Isso aqui é um padrão na natureza, isso aqui é um padrão fabricado pelo ser humano, é também uma função periódica, mas aí o período é espacial, é variando a posição e não variando o tempo. Agora, nem tudo é periódico. Então a gente viu essa massa aqui, que ela fica mexendo para sempre. É razoável isso quando você pega e solta alguma mola, aquele negócio ficar balançando, a mola, a posição ficar balançando, ficar variando para sempre? Não, porque na vida real tem mais coisas que são incorporadas ali, mais forças agindo ali na lei de Newton. Tá? Por exemplo, uma força de amortecimento, né? Ou uma força de dissipação do movimento. Então, na verdade, isso aqui vai ficar mexendo por um tempo e vai ter uma hora que vai parar. Tá? Então, assim, idealmente, o movimento do oscilador harmônico ele é periódico, mas na prática ele não é. O relógio aqui tem uma hora que a pilha acaba, a bateria acaba, tá? Então ele não tem vida infinita. Então também vai chegar um momento que não vai mais ter periodicidade, tá? Então o que eu quero dizer e olhando, por exemplo, esse fenômeno periódico aqui também não é 100% periódico, tem algumas imperfeições. Né? E se você tirar uma foto, não é razoável achar que todas as cores naquela foto são periódicas. Né? As estruturas na nossa vida são diferentes. Tá? Então, o que eu quero indicar para vocês é que nem tudo é periódico. Na verdade, a maioria das coisas não é. Isso não torna menos importante o que eu vou apresentar para vocês logo em seguida. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que o que vem no restante dessa aula é restrito a funções periódicas e, na prática, poucas funções são periódicas. São efetivamente periódicas de acordo com a definição. E um resultado muito importante de funções periódicas, se você tem uma função de R em R com período t maior que zero, hipótese que f e f' são contínuas por partes, ou seja, ela tem um número, uma quantidade enumerável de descontinuidades. Tá? A descontinuidade num conjunto de medida nula, mas não precisamos entrar nesse detalhe. Você pode escrever a f como sendo uma soma infinita de funções periódicas. Tá? Tem uma constante e aí você escreve ela como sendo essa soma infinita, essa série de funções que envolvem cosseno e seno. Tá? Cada uma dessas aqui são funções periódicas, porque elas são cosseno e seno. A única coisa que varia é o período delas, que varia de acordo com o n aqui. Conforme o n vai variando, vai mudando o período. E esses coeficientes AN e BN e A0, eles são dados por essas integrais aqui. Então, isso também é um resultado conhecido de cálculo, tá? Que diz, então, que toda função periódica pode ser escrita como igual ao que está do lado direito aqui, que é uma série de Fourier. E está aqui o jeito de calcular os coeficientes da série de Fourier. Quando você calcula os coeficientes, você determina completamente a série de Fourier. E essa série de Fourier, se você usar a exponencial complexa, né, ela a princípio ficaria como uma soma de cossenos e senos. Mas usando o fato, a identidade de Euler, que exponencial de iθ é cosseno de θ mais e seno de θ para todo θ real, dá para escrever aquele mesmo resultado numa forma complexa. Em vez de ter seno e cosseno, você tem simplesmente a exponencial complexa aqui. Tá? Isso fica como exercício. Reescrever aquela expressão anterior, essa aqui, como sendo essa forma complexa aqui. Tá? E aí os coeficientes vão ser esses coeficientes aqui que também envolvem exponencial complexa. Tá? Mas essencialmente não, é a mesma coisa, só escrito de uma maneira diferente. Tá? Então o jeito de escrever fica diferente, e desse jeito aqui fica mais enxuto, né? Do que essas três somas aqui, esse termo e mais dentro da série 2 termos, e a série tem infinitos termos.
Só que aqui o n ia de 1 até infinito, e aqui ele vai de menos infinito até infinito. Então ele varia sobre todos os inteiros. Então tem o c menos 5, por exemplo, que é o coeficiente quando n é igual a menos 5. Um exemplo que está mais detalhado ali nas notas de aula é você calcular a série de Fourier dessa função. Tá? Se você olhar essa função, ela só está definida de 0 a 1. Tá? Ela é 1 de 0 a meio, e aí depois ela tem uma descontinuidade aqui, e ela é menos 1 de meio a 1. Tá? Aqui é bolinha fechada aqui embaixo, não está colocado, tá? E bolinha aberta aqui em cima, mas essa descontinuidade para a discussão onde está definido em meio não é tão importante. Então, a princípio, ela só estaria definida de 0 a 1. Então, a gente faz o que a gente chama da extensão periódica. Então, se ela está definida de 0 a 1, desse jeito aqui, ela não vai ser periódica, mas dá para eu definir a extensão periódica, que é pegar e fazer cópias de 1 em 1. Né? Então, eu copio para frente, copio para trás. Tá? Então, exatamente o que está aqui vai ser replicado para trás, e aí eu tenho a extensão periódica que está definida sobre todos os reais. E aí, usando os detalhes de cálculo que estão ali nas páginas 4 e 5 nas notas de aula, ou seja, se você pegar e calcular essa integral para essa f aqui, então, coeficiente Cn, que é 1 sobre t vezes a integral 0 a t dessa exponencial vezes a função, então se você substitui f por essa extensão periódica aqui, tá, você vai, calculando a integral, obter os coeficientes, são esses coeficientes Cn. Tá, aqui no caso de n ser ímpar, vai ser 2 sobre π e n, então veja que é um coeficiente complexo, que não tem problema, tá, porque essa integral aqui envolve exponencial complexa, pode sair complexo. E vai ser 0 se n for par. Tá, então eu não vou fazer todo o cálculo ali da integral, porque demoraria muito aqui, só deixo indicado, mas é um cálculo comum de integral. Então, pelo teorema, em todos os pontos em que f é contínua, eu vou poder escrever ela como uma série de Fourier, estou usando aqui o formato complexo, que é aquele formato mais enxuto. E aí vai ser soma sobre todos os n ímpares, porque quando n é par, o Cn é 0. Cn é igual a 0 se n é par. E aí, se eu abrir essa conta, estou abrindo aqui porque eu quero ilustrar um ponto no próximo slide, né, quando n é igual a 0, C0 é 0, e aí fica 0 vezes exponencial de 2π 0t. Quando n é 1, aí você tem que o C1 é 2 sobre πi, tá aqui, vezes exponencial de 2π nt, em que n é 1. Tá? E assim por diante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a f nos pontos onde ela é contínua e escrevendo como uma soma infinita de exponenciais complexas. Tá, com os seus respectivos coeficientes aqui na frente, 0, 2 sobre π. Esse pontinho, os pontinhos são os coeficientes para n negativo, que eu não estou botando aqui, mas eles existem também. Então, tem coeficientes antes do coeficiente 0 e tem coeficiente depois do coeficiente 3. Aqui são infinitos, eu não vou botar todos aqui. Então, eu estou representando essa função f como essa combinação de exponenciais complexas. Agora, cada uma dessas exponenciais complexas ela é uma função periódica. E aí, então, se ela é periódica, ela tem uma frequência associada. Por exemplo, o exponencial de 2π e t, o período é 1 e a frequência é 1. Exponencial de 2πi vezes 2t, que é exponencial de 4π e t, o período é meio e a frequência é 2. E aí depois tem essa aqui que a frequência é 3. Então a frequência vai aumentando. E aqui é uma exponencial de 0t, é a função constante igual a 1, que a gente faz a convenção de que funções constantes têm frequência zero. Tá? Então, estou pegando essa função periódica f, e esse resultado está me dizendo que eu consigo escrever ela, o resultado de série de Fourier, como uma combinação infinita de funções periódicas. E aí, para cada uma dessas funções periódicas, eu tenho um coeficiente associado. Nesse caso, para os pares vai ser 0 e para os ímpares vai ser 2π, 2 sobre π e n. E, a partir desses coeficientes, eu consigo definir o que eu chamo de espectro-potência, que é um jeito de representar a função, que é o seguinte: na frequência 0, qual que é o coeficiente 0? Qual que é o C0 dessa função aqui? O C0 é 0.
certo? Então, como é um número complexo, eu vou usar o módulo dele para fazer o gráfico. Então, eu vou fazer o módulo dos cn's ao quadrado. Está aqui, ó, módulo de cn ao quadrado. Quando n é igual a zero, esse módulo é zero. Quando n é igual a 1, ou seja, o coeficiente associado à frequência 1, o coeficiente é 2πi. Então, o módulo disso ao quadrado vai ser módulo de... desculpa, o coeficiente é 2 sobre πi. Vai ser módulo de 2 sobre πi, que é 2 sobre π, ao quadrado, que é 4 sobre π ao quadrado, que vai dar uns 4 sobre 9, que dá um número menor que meio aqui. Quando n é igual a 2, eu tenho que o coeficiente é zero, porque para todo n par ele é zero. Quando n é igual a 3, eu tenho esse coeficiente 2 sobre 3πi, e aí o módulo dele ao quadrado vai ficando uma altura cada vez mais baixa. Quando n é igual a 4, faltou botar aqui uma bolinha no zero. Tá? E quando n é igual a 5 é um outro valor que não é zero, mas já vai ficando bem pequeno. Tá? Isso você faz para os coeficientes positivos e pode fazer também para os coeficientes negativos. Então, esse é um jeito alternativo de pegar essa função aqui. O gráfico dessa função é esse aqui. Só que se você quiser olhar o gráfico, o espectro potência, que é um outro gráfico da mesma função, outro jeito de graficar a mesma função, você pode calcular a série de Fourier e aí botar os coeficientes um por um aqui nesse gráfico. Tá? E lembrando, né, o n se estende infinitamente para frente e para trás. Aí dessa maneira você vê o quanto de cada exponencial complexa essa função tem. Então da função constante não tem nada, da função com frequência 1 tem 2 sobre π ao quadrado. Tá? E aí você vai vendo o quanto de cada frequência compõe a tua função f, nos pontos de continuidade pelo menos. Tá? Então é um jeito de ver como se escreve essa função usando as várias frequências. Quando eu digo usar essas frequências, usar a exponencial complexa com essas determinadas frequências. Ah, esqueci de falar aqui, ficou mais simples tudo isso porque o período é 1. Né? T igual a 1 simplificou a definição aqui. Senão teria que ter um dividido por T maiúsculo aqui. Né? Esse dividido por T, o T é 1. E aí ficou mais simples essa série aqui. Tá? Então está aqui o espectro potência. E aí eu queria terminar essa aula apontando para um problema que a série de Fourier tem. A série de Fourier, quando eu escrevo que f é igual a essa série infinita, que no nosso exemplo era só com os n ímpares, mas ainda assim, gente, aqui não tem um igual, me desculpe, tá? Soma de n ímpar dessa coisa aqui sem o igual. Então, quando você escreve como uma soma infinita, em teoria você consegue calcular uma soma infinita. No computador, não tem como o computador fazer infinitas funções, infinitas contas. Tem como ele fazer muita conta, mas não infinitas contas. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você passar essa expressão para o computador, ele não vai avaliar para todos os n's, ele vai conseguir fazer uma quantidade finita de contas. Então, quando você não faz n indo de menos infinito a infinito, quando você faz, por exemplo, de 0 a 3, aí você está jogando os pontinhos fora, que é muita coisa. Então, isso vai ser uma aproximação com uma quantidade finita de termos. Essas aproximações com quantidades finitas de termos não são mais iguais a f. Tá? O que era igual a f nos pontos de continuidade de f é quando tiver infinitos termos. Quando tiver finitos não é mais igual, mas é necessário quando você passa para o computador essa série. Então vamos ver o que acontece se você jogar fora termos. Por exemplo, então aqui a linha pontilhada é a função que a gente está querendo, que a gente calculou a série de Fourier. Ela é 1, aí depois tem essa descontinuidade da pontilhada aqui, mas podemos desconsiderar. Depois ela é menos 1, depois ela é 1, depois ela é menos 1, 1 e assim por diante. Então pontilhado é a função f. Quando você bota só 9 termos, provavelmente do menos 4 ao 4, tá, aqui eu não escrevi todos aqui, você tem uma aproximação com uma quantidade finita de termos. E todas essas funções, elas são funções oscilatórias, porque elas são exponenciais complexas, são senos e cossenos. Então, você acaba vendo essas oscilações, o erro de aproximação, de maneira mais clara. Principalmente perto da descontinuidade. Ele vai vai ganhar mais altura, depois vai cair mais e depois vai continuar oscilando, e aí na próxima descontinuidade. Então, isso aqui, para a nossa percepção humana,
é uma aproximação muito ruim, porque está introduzindo oscilações numa função que majoritariamente não tinha oscilações. Daí você fala, mas aí era só 9 termos que você está colocando, então vamos botar mais termos, por exemplo, 39. 39 ele vai conseguir, ele vai oscilar mais, vai ficar mais perto da função, mas vai dar uns picos aqui que vão incomodar ainda mais, porque eles vão estar, né, não vão estar necessariamente mais alto, mas vai ter mais oscilações e vai ter picos ainda. Então, na verdade, você só vai eliminar essas oscilações quando você botar os infinitos termos. Só que infinitos termos você não consegue passar para o computador. Tá, esse fenômeno chama fenômeno de Gibbs. E ele é um problema quando a gente trabalha com séries de Fourier na prática. A gente vai ver um pouco mais disso depois. Em teoria, ela funciona muito bem. Só que na prática ela introduz essas oscilações aqui que a teoria não previa. A teoria não pensa que você não vai usar infinitos termos. Ela acha que você vai usar infinitos por aquele desenvolvimento teórico. Só que quando você começa a fazer contas finitas, que é o que o computador consegue fazer, você começa a produzir essas oscilações que não estavam na função original. Tá? Mas ainda assim, a série de Fourier é extremamente útil para várias coisas, né? E principalmente no seu formato teórico. Né? Quando você tem infinitos termos aqui, vocês vão ver, por exemplo, que ajuda a resolver a equação da onda, a equação do calor. Só que, de novo, quando envolve fenômenos periódicos. Então, na próxima aula, a gente vai ver quando as funções não forem periódicas, elas não se encaixam na hipótese desse teorema, mas vai ter um outro jeito de escrever que não é como soma enumerável, e sim como uma integral. Essa integral se chama a transformada de Fourier. Tá, então, com isso eu queria fechar a aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais. Não, aqui fechamos. Tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.